Para que exista uma ventilação adequada, é necessária também que haja uma boa capacidade pulmonar. Mas o que é essa capacidade pulmonar? Para você conseguir ventilar adequadamente, existem algumas características físicas que são essenciais. A primeira delas, força muscular. Então, para realizar a inspiração, que é colocar o ar para dentro dos seus pulmões, você precisa ter boa força muscular dessa região do tórax, que são os músculos que estão entre as suas costelas. Esses músculos eles têm a capacidade de abrir o seu tórax, de movimentar as suas costelas aqui para frente e também para a lateral. Isso aumenta o espaço pulmonar e faz com que caiba mais ar lá dentro. Outra força muscular que é extremamente importante é a força do músculo diafragma. O músculo diafragma ele está localizado entre a cavidade torácica e a abdominal. É mais ou menos nessa altura aqui. E ele vai dividir o espaço que tem no tórax em cima e o espaço onde estão as vísceras no abdômen. Quando você tem uma boa força muscular do diafragma, você consegue contrair esse músculo aqui para baixo e isso vai aumentar também o volume do seu tórax e dos pulmões para caber mais ar. Então, a força muscular é muito importante para que você consiga fazer uma boa inspiração. Lembra que a ventilação ela é proporcional à demanda metabólica? Pois bem, se você estiver ventilando espontaneamente numa situação de repouso no seu metabolismo basal, você tendo uma boa força inspiratória, na hora de colocar o ar para fora, basicamente o que vai acontecer são esses músculos se relaxarem. Afinal de contas, você não precisa respirar muitas vezes em 1 minuto e você também não está precisando usar muito volume, uma quantidade muito grande para respirar. Mas à medida que a sua demanda metabólica aumenta, quando você faz um exercício físico, por exemplo, você precisa de maior quantidade de ar. Então, além de você ter uma boa força inspiratória, também precisa ter força muscular naqueles músculos que ajudam na expiração. Que músculos são esses? São aqueles músculos que fazem o movimento contrário do seu tórax. Então, são aqueles músculos que fecham o seu tórax, são aqueles músculos que comprimem aqui a região abdominal e dessa forma conseguem expulsar, expirar mais ar, colocando o ar para fora. Então, a força abdominal, ela é também muito importante para a respiração, especialmente naquelas situações que você precisa respirar mais, ventilar com mais velocidade, com mais força, porque a sua demanda metabólica está aumentada. Nesses exemplos que eu acabei de dar, a força ela é importante que ela aconteça especialmente rápida. É o que nós chamamos de potência muscular. É gerar muita força e de forma rápida para que o movimento seja eficiente. Agora, se a atividade ela precisa durar mais tempo, só a potência muscular não é suficiente. Você precisa também de resistência muscular. Isso quer dizer que você precisa manter esse trabalho dos músculos respiratórios acontecendo de forma eficiente por mais tempo. Imagina que você queira fazer uma caminhada mais longa. E essa caminhada ela vai durar 30 minutos ou até mais do que 30 minutos. Nessa situação, você precisa respirar mais, porque a sua demanda metabólica está aumentada. E para que você consiga manter resistência muscular nesse tempo, os seus músculos respiratórios eles precisam estar saudáveis. Além da força muscular, da potência, da resistência muscular, um outro dado, uma outra característica que é muito importante para você conseguir ventilar adequadamente é a mobilidade do seu corpo. Eu vou te explicar para que você consiga entender exatamente o que é isso. Essa mobilidade é a capacidade que as suas articulações, que as suas estruturas do esqueleto conseguem se movimentar para acompanhar a força que seus músculos respiratórios estão realizando. Então, na hora da inspiração, você precisa ter mobilidade dessa região do seu tronco, as costelas,
até mesmo a região da coluna, as vértebras, tudo isso precisa estar coordenado para que você consiga, a partir da força muscular, gerar o movimento da sua caixa torácica que vai ajudar na sua ventilação. Enquanto você é jovem, nas crianças especialmente, os tecidos eles são bem flexíveis. Esses tecidos eles têm uma boa complacência, uma boa mobilidade. Então é fácil de se adaptar ao movimento do tórax, justamente à necessidade de respiração que você tem. Agora, quando a pessoa ela vai envelhecendo com o passar dos anos, a tendência é que as nossas articulações, que os nossos músculos, que os nossos tecidos, eles vão perdendo flexibilidade, eles vão se tornando mais rígidos. E além dessa rigidez, às vezes começam a surgir até mesmo alterações posturais, como por exemplo aquele padrão de cifose, que é aquela curvatura para frente do tronco que as pessoas idosas costumam apresentar. E nessas situações que a gente tem alteração postural, alteração anatômica e rigidez dos tecidos, a mobilidade reduz e, consequentemente, a capacidade respiratória pode ser prejudicada. Então, é por isso que é frequente essas pessoas também apresentarem fraqueza, redução da resistência, dificuldade para respirar e aumentar a ventilação em situações como acontece no exercício físico. Existe como trabalhar tanto a função muscular, potência, resistência, como também essa questão da mobilidade. Nós podemos prevenir essas alterações e, caso essas alterações já estejam instaladas, a gente consegue tratar, aumentando a força, aumentando a resistência e aumentando a mobilidade. Mas sempre que a gente pensa na mobilidade, o que vem na nossa cabeça é a capacidade de movimentar para fora, abrindo o tórax, e os pulmões. E às vezes a gente esquece de um outro movimento que é importante, que é o movimento de recolhimento. Essa característica é a característica de elasticidade. Na física, o termo talvez mais elegante seria elastância. É basicamente o seguinte: os nossos pulmões, eles funcionam como se eles fossem bolas de soprar. Então, quando você sopra e enche de ar a bola de soprar, como se você estivesse enchendo os seus pulmões, ela distende porque ela tem uma complacência, uma capacidade de expandir. Isso acontece com os nossos pulmões também. Agora, à medida que você precisa expirar e colocar o ar para fora, da mesma forma que a bola de soprar, os nossos pulmões eles têm elasticidade, eles são elásticos. Uma vez deformados, eles vão apresentar uma força de recolhimento. E essa elasticidade ajuda a colocar o ar para fora. Uma pessoa saudável, portanto, ela tem boa mobilidade pulmonar, da caixa torácica, e isso faz com que ela consiga expandir e recolher, acompanhando os movimentos da ventilação, inspiração e expiração. Mas existem alterações com a idade ou alterações que são consequências de doenças que reduzem essa capacidade de elasticidade. Quer dizer que a pessoa até consegue colocar o ar para dentro dos pulmões. Então, ela enche os pulmões de ar na inspiração. Mas na hora de colocar o ar para fora, de expirar, os pulmões dessa pessoa não são elásticos e eles não recolhem. Eles não fazem um movimento de encurtar. E é como se o ar ali fosse se acumulando. O ar passa a ficar aprisionado dentro dos pulmões e não tem renovação desse ar. A consequência disso é que a quantidade de oxigênio reduz, a quantidade de CO2 aumenta e isso faz com que o conteúdo ali daquele ar não consiga fornecer energia suficiente. Quando você observa essas pessoas, e cá entre nós, isso é uma característica muito frequente nas pessoas que são fumantes há muito tempo. Quando você observa fisicamente essas pessoas têm o tórax muito expandido, muito aberto. Então, só da gente olhar as pessoas assim, a gente já começa a desconfiar. Por quê? Porque ela está hiperinsuflada mesmo, tem muito ar ali dentro que ela não está conseguindo colocar para fora.
E quando você observa a respiração dessa pessoa, é uma respiração curtinha e acelerada. Então, ela fica com aquela respiração curtinha e acelerada porque já está cheio de ar e ela fica tentando, a toda forma, a todo custo, renovar aquela quantidade de oxigênio ali dentro. Uma outra característica que a gente vê nessas pessoas também, além dela ter esse tórax elevado, né, essa hiperinsuflação, são pessoas que geralmente têm baixa quantidade de massa muscular. Afinal de contas, está faltando energia para o tecido muscular, ela está sentindo desconforto para respirar e a tendência é que ela vai se tornando cada vez menos ativa fisicamente. E os músculos dela estão sendo consumidos como fonte de energia porque ela não consegue buscar esse oxigênio e jogar esse oxigênio para as células do corpo dela. Ela se torna sedentária, desanimada, tem falta de ar, vai reduzindo cada vez mais o nível de atividade física, às vezes ela perde o apetite e aí ela vai ficando magra, sem massa muscular e com essa alteração toda ventilatória que eu acabei de explicar para vocês. Gostou de saber disso? Ainda ficou alguma dúvida? Então, se você tiver dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou te responder e me fala se tem mais algum assunto que você gostaria de aprender por aqui.